pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao segundo bloco da conversa com a Ana. Ela não vai se apresentar nesse vídeo, mas ela já se apresentou no vídeo 1, então faço o convite para que você corra lá, né? Conheça um pouquinho sobre a trajetória dela e também nós falamos sobre como tornar o RH uma máquina de fazer as empresas crescerem. Bom, nesse bloco a gente vai falar sobre cultura, né, Ana? Eu acho que para a gente conseguir discorrer sobre as demais questões, né, que inclusive no primeiro você falou que é uma questão transversal, né, que eu acredito muito também aí dentro dos produtos de gente. Mas acho que pra gente começar, seria legal entender o conceito que você mais acredita, que você acha que mais define o que é cultura. Olha, Jéssica, o conceito que eu acho mais acionável para a gente falar de cultura, e eu acho super importante que a gente em RH seja acionável e não fique dando palestrinhas para os nossos líderes, é a gente pensar em cultura como um conjunto de comportamentos que a gente quer valorizar na organização para aumentar a probabilidade da gente chegar na nossa meta, para a gente chegar no nosso norte, né? Eu também preciso ter clareza de quais são os comportamentos que eu não vou tolerar, porque senão as pessoas que estão tendo os comportamentos que eu quero não se sentem reconhecidas, né? Para que eu consiga ir fazendo uma gestão disso. Muito bom, assim, e eu acho que hoje você pode dizer que você é uma especialista, né, em cultura, especificamente dentro de empresas que estão em crescimento exponencial, né? Eu acho que é um desafio triplicado, né, quando a gente fala de cultura. O que você enxerga de principais diferenças entre uma empresa com essa característica e as outras empresas, né, com crescimento linear? Ótimo. Olha, Jéssica, a gente fala de crescimento das empresas que estão crescendo aceleradamente como se fosse um processo lindo. Mas quando a gente está dentro dessa organização, pode ser tão dolorido quanto lindo. Porque pode ser que a organização cresça mais rápido do que o nosso corpo, o nosso intelecto dê conta de se desenvolver. Então, às vezes a gente vê uma organização nessa velocidade e nós humanos nessa. Esse delta entre a velocidade de crescimento da organização e o nosso, ele não é prazeroso, né? Então, eu acredito que um dos grandes indicadores de que esse delta existe é quando a cultura começa a ficar confusa. Porque a organização começa a pedir uma série de comportamentos, inclusive do primeiro líder, que o primeiro líder ainda não tem. O primeiro líder tem que ir atualizando quais são os comportamentos que ele quer dos seus colaboradores, mas ele está perdido naquele crescimento. E está tudo certo, qualquer pessoa estaria, não quer dizer que ele é incompetente. Então, ótimo, gente. É importante reforçar isso, né? Porque eu vejo muita gente com essa dor, né, com essa angústia, como se fosse uma característica única e exclusivamente dessa pessoa, dessa empresa, não é, né? Não é. E assim, quanto maior o delta, mais competente é esse cara, porque ele tá conseguindo fazer o negócio. Esse cara ou essa cara, vamos lá, né? Porque ele ou ela tá conseguindo fazer o negócio crescer aceleradamente. Então, eu gosto de pensar assim, ó, uma organização com até 50 pessoas, quando a gente descreve a cultura, a gente descreve a personalidade da ou do presidente. A complexidade é baixa, a pessoa ainda tem contato com todo mundo lá na ponta. A organização chegando a 150 pessoas já é uma soma das características da primeira liderança. E aí, é claro, os líderes mais influentes acabam, né, não é soma todo mundo e divide pelo número de pessoas. Os mais influentes tendem a ter uma relevância maior. Exatamente. Só que quando a gente está falando dessa primeira liderança, a gente precisa que esse ou essa líder consiga fazer a gestão dessas interações para não começar a gerar confusão e subculturas, porque a gente só deve ter subculturas a partir de 300, 350 pessoas. Eu ia perguntar isso agora, se não é possível, né, não que a gente permita, né, mas enfim, é normal ou não é normal haver essas subculturas, né? Olha, o que acontece? Subculturas, ela exige uma gestão de energia, de tempo, que perde eficiência. Então, faz mais sentido a gente ter um primeiro time de liderança coeso. Então, ter o esforço de ter o primeiro time de liderança coeso do que ter todo o esforço em termos de comunicação, às vezes até de budget, para fazer gestão de subculturas. A organização ela fica suficientemente complexa para a gente falar, ok, vamos ter subculturas a partir de 300, 350 pessoas. Daí a gente tem uma espinha dorsal que diz qual é a cultura dessa organização e a gente vai fazendo alguns deparas que ainda respeitem a espinha dorsal. É comum eu ir em empresas de 80 pessoas que já têm subculturas. Empresas de 80 pessoas com subculturas, a leitura que eu faço vocês não estão tendo os conflitos que vocês precisam ter, vocês não estão tendo as conversas que vocês precisam ter. Então, aí a gente vai se omitindo nessas conversas e, de repente, tem subculturas. Mas isso já é um sinal de desalinhamento importante.
que vai impactar no resultado. Então, é bem o Five Dysfunction do Lencioni, né? Se a gente já não está tendo os conflitos, não está tendo compromisso, a gente não está tendo os resultados lá em cima. Então, eu, assim, luto fortemente para a gente não ter subculturas. É claro que, né, fechou 300, podemos. O que a gente está chamando de subcultura, tá? Eu acho que é importante a gente talvez dar um exemplo, porque, na minha visão, assim, eu acho que essas adaptações, elas são, e talvez eu não esteja falando subcultura, por isso que é importante eu também esteja me confundindo, mas que uma vez existindo lideranças diferentes para os times, que têm rotinas e operação diferente, naturalmente, às vezes, o jeito de se comunicar, a linguagem, a maneira de se conectar com essas pessoas, elas são diferentes, mas isso não é uma subcultura, né? Isso são as ferramentas ou a linguagem que a gente utiliza que faz essa alteração em si, não a cultura, né? Isso. Sabe quando uma pessoa precisa perguntar para vários líderes o que fazer e cada líder dá uma opinião sobre o mesmo ponto? Entendi. Então, a gente... eu preciso fazer um MVP ou eu já vou direto... Já implanto direto. Um fala MVP, outro fala direto. Eu dou um jeitinho aqui ou a gente vai fazer isso direitinho, sabe? Entendi. E aí são subculturas, são as subculturas. Os valores são diferentes, os comportamentos valorizados são diferentes. E aí, quando a gente pergunta para o colaborador... se essa organização fosse uma pessoa, como é que você descreveria? A gente começa a ouvir palavras do tipo, é bipolar, é instável, não sabe o que quer. Porque cada líder está dando a sua batida e não tem uma espinha dorsal ou uma base que traga o mínimo de segurança para os colaboradores de que eles estão se conversando e se alinhando. Então não é assim, é claro que a área de finanças provavelmente vai ter uma atuação mais conservadora, menos inovadora, do que a área de produto, é claro, isso tem a ver com a função. Mas que todos eles acreditem em MVP, que todos eles acreditem que a gente tem que mensurar as coisas, que todos eles acreditem que a gente tem que trabalhar em parceria, que a gente não tolera politicagem. Perfeito. Essas crenças, elas têm que ser cross. Perfeito. Eu acho que, assim, muitos dos desafios que grande parte das grandes empresas, especialmente, tem tido hoje, e eu percebo que tem sido um desafio para o RH, é fazer um de cultura, né? Então, a cultura que nos trouxe até aqui dentro desse contexto de mercado e a cultura que a gente precisa desenvolver, aprimorar, não é a mesma, né? Então, eu acho que é meio que duas perguntas em uma, tá? O que você pode trazer de insight sobre esse para torná-lo menos, né, desgastante possível, né? E como desenhar um framework de cultura, né? Eu acho que, querendo ou não, essas perguntas, elas estão conectadas. Legal. A minha recomendação é que a cada 2 anos a gente pare para fazer uma análise se a nossa cultura está nos servindo. É claro, pode ser que precise fazer antes, mas pelo menos a cada 2 anos que a gente pare... De forma ativa, né? Não precise que aconteça algo para a gente fazer isso, né? Por quê? Porque se eu precisar fazer alguma coisa na minha cultura, é um ajuste, não é uma mudança 180 graus. Em todos esses anos, eu vi um caso só de mudança 180 graus, que é ir de paternalismo para meritocracia. Até então, e olha, já rodei muito... E funcionou? A gente está no processo ainda. Entendi. Porque aí é bem central. São anos, né? São anos. Normalmente é um ajuste, a gente tem que ficar um pouco mais inovador, a gente tem que ficar um pouco mais data-driven, e aí a gente vai usando principalmente os processos de RH para ir colocando como que a gente... orienta, né? A gente ensina as pessoas a serem assim e depois como a gente vai reconhecendo. Então, eu gosto de fazer isso a partir de uma revisão do manifesto de cultura, quais são os 5 a 7 comportamentos, a gente incluir o comportamento que precisa ser incluso. Normalmente não é uma substituição de comportamento, é a inclusão de um comportamento. É claro que não pode ser contraditório aos que já estavam ali. E aí a gente vai fazendo mudanças sutis. A gente muda no manifesto, a gente começa a trazer pessoas que tenham esse perfil, a gente pode fazer um self-assessment voltado só para desenvolvimento, para os colaboradores verem se eles estão ou não alinhados com essa cultura que a gente está querendo fazer. O processo de transformação de cultura é um processo de desenvolvimento, né? Total. É bem importante que isso esteja muito conectado e que a organização RH entenda isso, né? Porque a gente está falando de novos comportamentos, novas maneiras de fazer, de pensar. Isso exige um aperfeiçoamento das habilidades, né? E principalmente desenvolvimento da primeira pessoa, né? Porque se essa organização até então estava operando sem ser data-driven, por exemplo, provavelmente a crença central dessa líder é intuição. Ou até às vezes acha que é velocidade, né? Que
ter o número faz você perder velocidade. Então, ajudar essa liderança a entender qual é a crença, e daí sim, a crença que tem que ser substituída, para que ela possa valorizar um comportamento que ela não vinha valorizando, e principalmente que ela possa começar a ser exemplo desse comportamento, é super relevante. Mas a gente sabe que no início, pelo menos nos primeiros 6 meses, essa organização vai ter uma relação inconsistente com esse comportamento que está sendo incluso. Porque às vezes tem, às vezes não tem, nem percebia que eu tinha que ter, né? Então, principalmente esses 6 primeiros meses, Jéssica, o foco é desenvolvimento da competência e não reconhecimento de quem apresenta. Perfeito. Ana, muito obrigada pela sua participação no segundo bloco. E, pessoal, até o terceiro vídeo. Tchau, tchau.